Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática e de raciocínio lógico da banca Avança SP, concurso Prefeitura Municipal de Cabreúva, prova para o cargo de ouvidor. Prova aplicada no dia de ontem, dia 16 de junho. Dicas para os concursos da banca Avança SP. O próximo concurso é a Câmara Municipal de Louveira, cujas inscrições iniciaram-se no dia de hoje e se estendem até o dia 22 de julho de 2024. Portanto, continue no meu canal e assistam a playlist Banca Avança SP, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais de concursos e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas no concurso de ontem para o cargo de ouvidor. Questão número 11. Suponha que numa caixa há bolas vermelhas e verdes. Cada bola vermelha vale 8 pontos e cada bola verde 12 pontos. Sabe-se que se somarmos a quantidade de bolas vermelhas e verdes de cada caixa, obteremos 23 bolas. E se somarmos a pontuação de todas as bolas da caixa, obtemos 232 pontos. Quantas bolas vermelhas há na caixa? Então vejam, é uma questão recorrente onde nós vamos utilizar um sistema. Ele quer somente saber a quantidade de bolas vermelhas. Então vamos resolver daquela forma prática. Quantidade de bolas vermelhas mais verdes, 23. Cada bola vermelha vale 8 pontos. Então, 8 vezes vermelha, mais 12 pontos das verdes, isso dá 232. Temos aqui um sistema de duas equações e duas variáveis. Queremos saber vermelha. Então, vamos eliminar a variável verdes, multiplicando a primeira equação por um número conveniente. Como tenho 12 aqui, vou multiplicar a primeira por menos 12. Fica menos 12 bolas vermelhas, menos 12 bolas verdes, igual a menos 276, multiplicando 23 vezes 12. Somamos com a segunda equação. Observe, como nós multiplicamos pelo número conveniente menos 12, cancelamos a variável bolas verdes, ficamos menos 4, mais 8 dá menos 4 bolas vermelhas, igual menos 276, mais 232, menos 44. Multiplicando por menos 1, eu tenho que bolas vermelhas vai ser 44 dividido por 4. Efetuando essa divisão, dá exatamente bolas vermelhas 11. Letra B. Questão número 12. Uma livraria tem uma seção específica para livros de literatura, filosofia, livros de literatura, filosofia e sociologia. Em um determinado mês, a venda dos livros de sociologia representou 20% do total da venda, que nós não sabemos. No mês seguinte, a venda dos livros de filosofia e literatura se mantiveram iguais do mês anterior, mas as unidades vendidas de livros de sociologia tiveram um aumento de 50%. Quantos por cento do total de livros vendidos nesta seção os livros de sociologia passaram a representar? Então, vejam, como nós não temos o valor da quantidade de livros, nós vamos utilizar aquela famosa regra do 100. 100 livros
Fica mais fácil o cálculo. 20% desses livros são livros vendidos de sociologia. Então, 20 livros de sociologia, 20%, 20 livros. Logo, filosofia e literatura, temos 80 livros. Essa quantidade de livros de sociologia, no mês seguinte, ele teve um aumento na vendagem, ou seja, aumentou 50%. 50% de 20 é 10. Então, vendeu quanto? 20 mais 10, 30. Logicamente, se vendeu 30 livros de sociologia e os livros de filosofia se mantiveram, o total de livros vendidos aumentou para quanto? 80 mais 30, 110. Ele quer saber a porcentagem dos livros de sociologia em relação aos livros vendidos. Ou seja, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Faz a razão entre livro de sociologia 30, total de livros vendidos 110, dá 0,2727, aproximadamente. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho aproximadamente 27,3%, letra B. Questão 13. Uma máquina é feita para alocar botões coloridos em uma malha quadriculada de n por n quadrados. A máquina coloca um botão por vez em qualquer quadriculado aleatório que esteja livre. Porém, ela segue uma dada ordem de cores, ou seja, para cada botão. Primeiro coloca um verde, depois coloca um botão amarelo, depois um branco, depois um vermelho e um verde. Então ele coloca 5 botões coloridos, depois reinicia de novamente. Numa malha que tem 64 por 64 quadrados, qual será a cor do último botão a ser colocado? Que cor? Então vejam, se nós temos a malha de 64 por 64, eu tenho um número de quadriculados, que é 64 vezes 64, 4.096 quadriculados, ou seja, 4.096 botões. Cada 5 botões começa a repetir. Então, nós temos, vamos exemplificar, verde, amarelo, azul, branco, vermelho. Depois começa de novo, verde, amarelo, azul, branco, vermelho. E segue a sequência. Então, o padrão aqui é de 5 em 5. Então, é aquela dica famosa. Se vocês têm um problema de raciocínio lógico numérico, de figuras ou de números, vocês façam a divisão. Eu tenho 4.096 quadriculados, quero colocar 4.096 botões nesta ordem. Então, se dividir 4.096 por 5, nós temos 891 grupos de 5. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o grupo 891. E sobra um. Então, o que nós temos? O último botão ocupa a posição 4.096. Então, vai ser o quê? Resto 1, 2, 3, 4, 5. Como deu o resto 1, o último botão vai ser de cor verde. Letra A. Em uma fazenda em que só há galinhas e porcos, a proporção de galinhas para porcos é de 5 para 3, ou seja, tem mais galinhas que porcos. Observe, a razão é de 5 para 3, total 80. Com esse dado aqui eu já posso eliminar, correto? Ele quer saber a quantidade de porcos, que vai ser menor do que a quantidade de galinhas. Então, supondo que eu já sei a soma dos animais, que é 80, já elimino algumas alternativas. Por exemplo, eliminamos esta aqui e esta aqui, porque representa mais que a metade. Porcos corresponde a 3, é bem menor. Então, vejam, galinha mais porcos, 80. A razão
5 para 3. Cada 5 galinhas, 3 porcos. Eu vou fazer o seguinte, não vou resolver esse sistema aqui, aquela resolução que nós fazemos. Como aqui eu tenho uma razão cujos números são pequenos e a soma dá 80, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplicar 5 por 10 dá 50, 3 por 10 dá 30. Então, essas duas razões são equivalentes. Ou seja, galinhas 5, 50, porcos 3, 30. Portanto, nós concluímos o quê? Quantos porcos nós temos? 30, que é esse número aqui de baixo. Letra D. Questão 15. Em uma competição de quebra-cabeça, 5 participantes, Alice, Bob, Carol, Davi e Eve, estão competindo. Cada um deles resolveu um quebra-cabeça de um tema diferente. 5 temas: gato, cães, pássaros, peixes e flores, mas não necessariamente nessa ordem. Considere verdadeiras as seguintes afirmativas. Então, tenho 4 afirmativas. Alice não resolveu quebra-cabeça de cães. Bob resolveu quebra-cabeça de peixes. Carol resolveu quebra-cabeça de gatos. Davi não resolveu quebra-cabeça de cães nem de pássaros. Com base nas informações, quem resolveu quebra-cabeça de pássaros? Vejam, essas 4 afirmativas são consideradas verdadeiras. Então veja, Bob resolveu quebra-cabeça de peixes. Isso aqui é verdade. Então, o que nós fazemos? Já eliminamos o Bob, porque ele quer saber quem resolveu quebra-cabeça de pássaro. Não foi Bob. Carol resolveu quebra-cabeça de gatos. Portanto, se ela resolveu quebra-cabeça de gatos, ela não pode ter resolvido de pássaros. Eliminada. Quanto a Eve, não tem nada que afirme. Observe, Alice, Bob, Carol, Davi. Então, Eve está eliminada. Temos, então, Alice e Davi. Davi não resolveu o quebra-cabeça de cães, nem de pássaros. Então, se não resolveu nem de cães, nem de pássaros, quem resolveu? Alice. Letra A. 16. Um quadrado de lado D foi cortado ao meio ao longo de uma das suas diagonais, resultando em 2 triângulos iguais. Indique o perímetro de cada triângulo. Veja, tenho um quadrado, D, o lado, traça a diagonal, fica 2 triângulos na parte superior e inferior. Ele quer saber o perímetro de cada triângulo. Então, por exemplo, desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Ângulo reto está aqui. Vou chamar isso aqui de x, que é a hipotenusa do triângulo representado pela metade do quadrado. Quadrado de x igual d quadrado mais d quadrado. Isso aqui somando 2d quadrado. X, raiz quadrada de 2d quadrado. Esse d quadrado sai fora da raiz. Então, x, que é a hipotenusa, mede d vezes raiz de 2. Portanto, perímetro, a soma do d mais d raiz de 2. Somando isso aqui, 2d mais d raiz de 2. Como eu tenho 2d aqui e d, eu coloco em evidência. Então, fica d que multiplica 2 mais raiz de 2, que é exatamente a alternativa, a letra C. 17. Questão interessante que eu vou resolver de uma maneira bem simples. Num campeonato de futebol, o time ganhador pontua 3 pontos e o time perdedor não pontua.
É o campeonato normal. No caso de empate, os dois times pontuam um ponto. Empatou, um ponto para A, um ponto para B. Todos os times começam com 0 pontos. Suponha que há 20 times nesse campeonato. 40. No final da primeira rodada, todos os times jogaram uma única vez. Sobre a média aritmética da pontuação do campeonato, é correto afirmar que... Observa, pessoal, eu não vou utilizar esses dados aqui, ó. Por quê? Ele quer saber qual que vai ser a média máxima e a média mínima. Vejam, independentemente do número de partidas, de times e partidas, quer dizer, não considerando 40 e nem quantas partidas, sempre tem um vencedor e um perdedor. Então, a média máxima vai ser o quê? Um deles ganha, o outro perde, 3 mais 0, dividido por 2 times. Então, a pontuação máxima vai ser quanto? 1,5. Porque é a média. Então, com essa alternativa, já elimino aqui, ó. Já elimina a C, nunca vai ser maior do que 3, e também não tem valor negativo. Agora, qual vai ser a pontuação mínima? A pontuação mínima vai ser quando há empate em todos os jogos, ou num jogo. Então, no caso de empate, a média mínima vai ser o quê? Cada time ganha 1, mais 1, 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, nós temos aqui que esses valores podem assumir valores entre 1 e 1,5. Ou seja, se há um empate em todos os jogos, dá 1 ponto. Se há sempre um vencedor em todos os jogos, dá 1,5. E pode acontecer de ter empate, daí vai ser empate e derrota. Empate e vencedor. Vai ser entre 1 e 1,5. Portanto, a letra D. Independente do time, das quantidades de times e jogos. 18. Uma prova de matemática contém 3 questões. Cada questão é atribuída uma nota de 0 a 100. A nota final é calculada com uma média aritmética ponderada de cada questão. A primeira questão tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Qual será a nota da pessoa que acertou 50 pontos da primeira questão, 50 na segunda, 50 na terceira? Vejam. Média ponderada. Peso da primeira, 50 vezes 2. Peso da segunda, 3 vezes 50. Peso da terceira, 5 vezes 50. Então, vai dar 100 mais 150 mais 250. Somando isso aqui dá 500. Dividido por 10. 10 porque é a soma dos pesos. Então, muito cuidado. Não é dividir por 3. A média ponderada será 50 pontos, letra E. Observe as afirmativas abaixo. Se um polígono convexo tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus, então trata-se de um polígono de um quadrilátero regular. Eu já coloquei aqui falso. Por quê? Pode ser um retângulo. Não é um quadrilátero regular. Retângulo tem os 4 ângulos internos 90 graus. E não é um quadrilátero regular. Medida de lados iguais. Portanto, falso. Se é falso, elimina a primeira, elimina a D. Para que um triângulo seja equilátero, todos os seus lados devem ser medidas iguais. Correto. Mas não necessariamente seus ângulos devem ser congruentes. Falso. Os ângulos devem ser congruentes. Portanto, elimina a B, elimina a E. A alternativa correta é a terceira. Ou seja, o perímetro dividido pelo diâmetro, perímetro é o que é? 2πr. Dividido pelo diâmetro, que é o que? 2r.
Simplificando R com R, 2 com 2, independe de R. Letra C. Uma empresa de engenharia está construindo uma réplica miniatura de um edifício maquete. A maquete tem uma escala de 1 por 500, ou seja, cada centímetro na maquete é sempre 500 centímetros. Ou seja, a razão aqui é sempre centímetro e centímetro quando a gente fala em escala. Mesmo que não tenha observação, é 1 ou 2, né? 1 centímetro na maquete, 500 centímetros no real. Se a altura do edifício é de 150 metros, quanto mede em centímetros a altura do modelo? Vejam, maquete sobre real, 1 para 500. X centímetro na maquete, 150 metros, multiplica por 100, 15.000 centímetros. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 500x igual a 15.000. X, 15.000 dividido por 500, x vai dar 30 centímetros. Letra E. Então, estas foram as 10 questões do concurso para o cargo de ouvidor do concurso realizado pela banca Avança SP no dia de ontem para a Prefeitura Municipal de Cabreúva. Ficou em dúvida? Envie mensagem. E se você gostou, faça a inscrição no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal e clique na playlist. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e contribuir monetariamente conforme diretrizes do canal. Ou vocês quiserem colaborar também, entra na descrição desta videoaula, tem a chave Pix. Um grande abraço e até as próximas.